Hoje a gente vai falar sobre cinema trash. E você pode estar se perguntando, trash? O que vem a ser isso? Pois é, eu também estou muito curioso e um pouco confuso, confesso. Mas isso não chega a ser um problema, porque os nossos convidados especiais vão nos responder tudo que a gente tiver de dúvida em relação a isso. Tudo isso e muito mais em instantes. Está começando agora mais um programa Mijalogando. Começa agora mais uma edição do Mijalogando. E hoje eu tenho a companhia de três caras muito competentes, que são tidos como referência quando o assunto é falado de produção audiovisual, produção cinematográfica, em qualquer sentido. Pontualmente, hoje eles vão falar sobre cinema trash, como eu disse antes. E eu quero começar cumprimentando cada um deles. Boa noite ao meu amigo Bortolanza, aqui do meu lado esquerdo. Boa noite, tudo bom? Certo. O Hilário centralizado ali. Boa noite, Hilário centralizado. E lá na ponta esquerda, o Tonioli. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos e sintam-se em casa, à vontade. Mas não muito à vontade. Né? Então, a primeira questão que eu queria levantar é para todos vocês comentarem, assim, falarem um pouco sobre isso. Quando foi que o cinema trash entrou na história de vocês? Qual foi a ocasião, assim? Por que vocês resolveram fazer isso? Pode começar, meu amigo aqui do lado. Bom, eu ia dizer, passava o Tonioli aí primeiro, já que ele iniciou anterior a mim, no grupo que fundou, né? A gente começou em 89, fazendo poesias e contos, na sua maioria coisas ligadas a terror ou suspense ou coisas mais ou menos próximas a isso. Né? Aí a evolução natural foi começar a fazer filme, porque é uma forma que você junta também a questão de música, que a gente também fazia música, também divulgava, através de fanzine, que era a maneira que tinha na época, né? Daí em 92 que a gente começou a fazer cinema, né? Foi feito umas coisas bem... Na verdade, os dois primeiros que a gente começou, a gente não conseguiu acabar. Depois a gente conseguiu acabar alguma coisa, né? Ficou mais ou menos acabado, que a gente achou que ficou acabado, né? Não ficou. Sim. E depois entrou o Bortolanza, né? Que foi um pouquinho depois dessa, 93 por aí, né? Não, eu entrei em 95, então alguns anos depois também, na mesma produtora, né? Então, trabalhamos todos juntos, era tudo conhecido na mesma cidade, todos com o objetivo de expor a arte, né? Trabalhar com a arte, né? Na literatura, na música, no cinema. Né? Então, a gente estudava junto, a gente estudava no Senec em Palmitos na época e tinha um pouco de incentivo dos professores e tinha incentivo do Walter Schilk, que morava lá também. Quer dizer, morava porque já morreu daí. Enfim, você está lá ainda, né? Grande produtor, inclusive. Que ele foi um produtor que trabalhou com os Trapalhões, a Xuxa. Ele foi um cara muito conhecido. Ele tinha uma gama assim de coisas, assim, tipo fotos e coisas, histórias para contar, que era impressionante, sabe? Se não me engano, também ajudou a gente, né? Claro, uma baita referência. Né? Se não me engano, o último filme dele foi com a Tezuka Yamazaki, né? Que é uma das produtoras tradicionais do cinema da Globo, se não me engano, né? Só não tô lembrando do nome agora, é Xeninho, Eninho, a Tezuka faz filme no Brasil para japonês ver. É uma coisa que nesses últimos tempos ela tá mais focada nisso. Né? Que é um mercado bom também lá. Tem bastante brasileiro lá. Pois é, vou fazer eles ver nosso filme. E Hilário, como é que foi? Então, em 99, 2000, acho que eu conheci o Cristiano e o Saulo, que tem a Conjuração, e eles me convidaram para participar de alguns filmes, ajudar a participar na produção, dar uns toques, assim, porque a coisa é muito coletiva, né? O pessoal distribui muitas funções, assim, não é muito estruturado, assim, a forma de organização. Eu participei de alguns filmes com eles, assim, foi meio que o primeiro contato, assim, que eu tomei com produção audiovisual, foi muito legal participar dessa experiência junto com eles e entender um pouco mais sobre a filosofia do trash, né? E você participava em que sentido, assim, fazia o quê?
Eu fazia mais figuração, alguma coisa de produção, eles pediam para trabalhar aparecia para morrer, né? Eu era o figurante que aparecia para morrer. O que é legal, né? Porque normalmente as pessoas bonitas nesses filmes aparecem e morrem, né? Normalmente são as pessoas assim, aquelas que estão no cartaz depois morrem, né? Na primeira meia hora de filme. Muitas vezes a pessoa morre 4, 5 vezes, vai lá e troca o figurante e morre de novo. Engraçado, os primeiros personagens eram muito fechados, assim, não dava para identificar, né? Mas eu morri muitas vezes. É uma baita experiência para começar. Mais de 7 vidas. Então, eu acho que essa questão de, como vocês falaram antes aí, de começar a participar de alguma coisa nova, vem de referências, como ele disse, né, lá do cara que morava lá perto. E o que vocês consomem desse cenário, falando de trash pontualmente? O que vocês têm como referência, assim? Eu acho que a maior referência que existe é do Ed Wood, né? Que é um cinegrafista, que é um diretor americano, que ele fazia uns filmes muito bagaceiros, muito bagaceira mesmo, sabe? Aquela coisa de cenário de papelão, e mal feito ainda, sabe? Mas mal feito, só que ele tinha aquele jeito de fazer com que o filme não ficasse chato, sabe? É fazer que aquilo fosse um atrativo a mais, né? Sim. E o pessoal falava pouco, porque ator ruim é bom que fale pouco mesmo, né? Então daí é por isso que na maioria das vezes em trash você bota sangueira ou bota a mulher com os peitos de fora, porque é uma coisa que atrai, né? Lógico, vai ter porque na maioria das vezes o público que gosta de filme de terror é homem, né? Então, por consequência, botar a mulher, peito de fora, tripa, porque tripa é sempre uma coisa romântica, né? Claro. Esteticamente bonito. Pois é, ele eu estive vendo também sobre o Ed Wood, ele usava bastante material assim de outras produções, né, que não foi utilizado em outras produções para colocar no meio do filme dele e complementar as cenas. É que assim, ó, quando tu tem um filme com orçamento, tu manda fazer novo. Né? Quando tu não tem orçamento, tu vai usar a criatividade. É isso aí. E aí a criatividade em todos os aspectos. Tu vai ter que criar alguma coisa do nada e tu vai ter que tentar fazer o melhor possível. Né? Então tu vai usar o equipamento que tu tem, o cenário que tu tiver. Não tem cenário, bom, vai ao ar livre, muda, bota diálogos consistentes, né? O orçamento vira estética. O orçamento é... O orçamento que você tem vira a estética do que você vai fazer. Aquela coisa, faltou um ator, foda-se, vamos cortar o personagem, o personagem não era importante. Troca o personagem, faz uma brincadeira. Ou mata ele, bota ele assim, leva uma facada e morre, pronto, acabou. Não tem muito... Mas a questão do trash é que ele tem que ser, sabe aquela coisa de você querer fazer um filme bem feito e não conseguir? E isso é o que não é um filme trash. Você quer fazer um filme mal feito, que nem você consegue. É mais fácil você querer fazer um filme mal feito do que um bem feito. Né? Lógico. Então, por ser mais fácil, mas ele fica mais engraçado, que é essa questão. Muitas vezes você na maioria das vezes usa temáticas a ver com terror, gore e um monte de sangueira, porque fotografa melhor mesmo. E porque visualmente é mais impactante, né? Bem mais impactante do que você fazer um romance. Lógico, sangue pra todo lado. Depois nós temos também, todos nós, alguns autores, né, clássicos, né, como Edgar Allan Poe e Charles Baudelaire, então, que também trabalham com essa... Né, o próprio Augusto dos Anjos, catarinense, não, brasileiro, pernambucano, o Cruz de Souza, né, que é catarinense, então também tem uma leva de escritores aí que também trabalham nessa linha e também que faz despertar o interesse por criatividade, por imaginação, né, criativa. Então tu tem que, a partir disso, vamos transformar aquilo em, fazer do novo, fazer um grande... Avestruz. Pode ser, mas imaginar algo além, né? Usar essa possibilidade, né? Sim, utilizar o que você tem e reformular, né? Fazer uma... a gema do ovo dá um sol muito bonito, por sinal. Inclusive, a gente fez aquelas coisas que todo mundo faz, usar calota de carro, tampa de panela. Tipo, coisa obrigatória, tem que fazer. Tem que ter. Espaçonar, vai lá, uma calotinha. Uma calotinha com os refletores ali, um papel alumínio. Com uma lanterna. Um efeito de perspectiva. E um cara fumando para fazer a fumaça, isso aí. Vai embora, fica bom. E você, Hilário, que mesmo assim, além das referências que os colegas mais especializados que eu, até com
muito mais tempo de atuação. Eu vou citar, talvez seja meio chovendo molhado, mas a referência máxima, ou o cara que iniciou essa coisa de você transformar aquilo que você filma em algo fantástico, é o próprio Méliès, né? Ele também usava de muito pouco recurso, inventou essa possibilidade de você reaproveitar coisas do teatro. Ele aproveitava muitas coisas de cenografia de teatro, muito efeito de perspectiva e tudo mais, e acabou de repente criando tudo isso que a gente vê hoje, né? Transformar o cinema não só para reproduzir a realidade, mas para transformar a realidade, né? Acho que é de repente a referência máxima para começar assim essa coisa. Não sei, e é tão legal que ele fazia cinema com tão pouco orçamento que eu não sei se ele conseguiria fazer filmes com muito orçamento, porque a criatividade está em você ter poucas coisas para você fazer, ter poucas coisas para você, você usar. Mas é que o dinheiro para você fazer as coisas, ele é quando você é muito detalhista para fazer as coisas, a coisa acaba ficando chato. Tipo os filmes da Canibal, a gente filma em 2 finais de semana. 2 finais de semana dá um certo trabalho para fazer a pré-produção, as cabeças decepadas, os braços cortados, as buchadas de porco para poder rolar em cima, as maquiagens de zumbi. Mas você chega na hora de fazer 2 ou 3 vezes, deu certo uma vez, vamos fazer mais uma e pronto, acabou. Já parte para outra. Aí não fica maçante, né? Mas leia-se, 2 fins de semana, vira um hobby, desculpa, né? 2 fins de semana leia-se, tá? Não trabalhar só até a hora, 48 horas, né? Então, descanse até 5 horas da manhã. Ótimo. Por isso, para aproveitar o tempo, então, 48 horas, né? Isso é o fim de semana, né, de filmagem, né? Claro. Uma pausinha para o almoço, não, porque almoço quando dá tempo, né? Come alguma coisa ali e toca a produção, né? E dele que dele. Como vocês estavam falando, o cinema trash tem como característica, assim, né, principal, uma delas, pelo menos, ter um baixo orçamento para a produção. É uma das coisas mais básicas, assim, né? Que sempre acontece. E no Brasil, a gente tem, acho que um dos cineastas mais conhecidos, assim, cultuados, que é o Zé do Caixão. Pelo menos bastante conhecido. Teve um dos filmes dele, que é o Encarnação do Demônio, que foi investido uma grana alta para produzir, foi gasto milhões, assim, para ser feita essa produção. E eu queria saber de vocês, assim, tendo esse investimento maior, ele deixa de ter como essência isso do trash e passa a ser só mais uma grande produção ou continua sendo cinema trash? Olha, eu acho que não tem muito a ver, porque tipo o Ed Wood, que a gente estava falando, tem um filme, o Ed Wood, que foi o que desencadeou, vamos dizer, do pessoal começar a gostar de filme trash. Foi em 90... Isso. Eu não estou lembrando agora, mas enfim, foi na década de 90. E tinha, se eu não me engano, tinha 60 milhões, uma coisa assim. E é um filme que tem vários erros de continuidade também. Então, só que o Zé, né? O Zé é um caso à parte, né? Eu acho que a essência... Eu acho que a essência não está no... O dinheiro, claro, vai ajudar, vai proporcionar, mas eu acho que a essência tá na estética do roteiro, do diretor, ser ele ali, né? Então, que nem tu pegar, por exemplo, uma banda ali e botar um cara maravilhoso, ou um time de futebol botar um grande jogador ali, então não vai mais ser a essência do time. Então o time ele tem sua essência, assim, o filme trash também acho que tem a essência, tem o papel do diretor, o papel de toda a equipe ali que faz com que se torne alguma coisa mais consistente num sentido mais amplo, não só na questão do dinheiro. Né? Então, nas ideias, né? Não aceitar botar alguns comerciais, porque somos contra isso, somos contra aquilo. Então, tem algumas coisas que faz também, digamos assim, o diretor podendo botar o dedo, né? Sim, podendo na colocar produção, a cara dele naquilo que ele está fazendo. Bom, o papo tá bom, mas a gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos rapidinho. Não sai daí, tá? Dialogando volta já. Voltamos agora com muito sangue no nosso Dialogando e com mais informações para vocês do que é o cinema trash. Então, voltando ao assunto de antes, eu tenho um dado aqui também que em 96 a TV Bandeirantes ela tinha um programa à tarde chamado Cine Trash. E aí ele foi censurado, foi tirado do ar, porque alguns filmes eram proibidos para menores de idade e tal. Saber de vocês, o que vocês acham? Que tem talvez um certo preconceito assim, a essas produções, por isso que foi tirado do ar? Mas, olha, o horário, 6 horas da tarde, que a criançada chegando em casa, tem uns monstros correndo atrás de mulher pelada pra cá e pra lá e espingando sangue.
Para onde assistir Cavaleiros do Zodíaco para ver cinema trash. Sabe? É bem Muito anos 90 mesmo. Se fosse hoje em dia, iam processar 40, gente. Não, eles encontram na internet. Sim. Ainda assim a televisão que é censurada hoje em dia, mas não tem como. Mas olha os programas que tem nas TV aberta aí. Mulher Pelada continua aparecendo. Olha a novela das 8. Reality show. Então, reality show, as novelas da Globo ali. Novela das 8 que é quase aquilo, né? mais trash que aquilo. Ou muito mais trash. Eu acho que assim, a censura ela existe por uma violência gratuita, de repente, né? Um excesso de violência. Eu acho que nesse sentido, sim. Não que os nossos jornais, nosso dia a dia aí, o pessoal que mora em São Paulo deve viver com isso. A realidade é muito mais violenta que nossos filhos. O problema é aceitar a verdade. Tá? Então, assim, te mostra alguma realidade, algum fato ali no filme. E o pessoal, mas eu acho demais, né? Não, mas é que é comédia, é diferente. É aquela história que você está passando um conceito para se divertir. Um jornal onde você mostra o tipo uma mulher espancando uma criança é diferente. É totalmente diferente. E isso é violência que, sabe, você não tem um motivo para isso. Mas a gente se acostuma, né? A gente se acostumou Dá até para comparar, inclusive. No SBT, eu acho que mais ou menos na mesma época, tinha um programa policial, né, mais ou menos nesse horário, que era com o Gil Gomes, acho que era. Nossa, aquilo era de repente, mais violento, porque aquilo é realidade. Sim. Ou alguns anos para frente, o Ratinho, no horário nobre, né, mostrando desgraça, mostrando coisas subversivas, né? E ainda tem isso. Então, é relativo. Eu acho que a afirmação de que se trata de ficção, ela, inclusive, ameniza muito do que está sendo mostrado. Né? Do que é a realidade. Do que a realidade em si, né? Então... Só agora, passando pro Hilário aqui, tu me disse antes que fazia parte da Conjuração Trash. Faço ainda. É isso que eu queria saber, tu ainda faz? Apesar de não estar produzindo muito, a gente mantém contato, fala muito sobre isso. E o que é a Conjuração Trash? A Conjuração é um exercício de um pessoal que de Chapecó de produzir cinema trash, embora eles tinham uma vocação, uma ideia de fazer menos terror e mais coisas, sei lá... Monty Python. Monty Python é referência máxima. Senhor dos Anéis, eles são bem mais nerds, né, da coisa toda, então eles acabam fazendo uma coisa muito relacionada à fantasia, efeitos especiais, Star Wars, né, são as principais referências, Star Wars, Monty Python, Senhor dos Anéis, então isso acaba pontuando um pouco, né, não que não tivesse terror em algum momento, mas acho que eles tinham a vontade, sim, têm a vontade de fazer alguma coisa um pouco mais voltada a uma cultura mais geek, uma coisa mais nerd, que mais tarde se mostrou hoje uma cultura bastante forte, né? Na época não era tanto, né? Agora virou moda falar de coisas nerds. Né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Não tem um parâmetro ali antes do Cristiano, Boni e depois? Não teve uma mudança? Né? Eu acho que houve. O Boni, na verdade, ele tem a trajetória dele, assim, né? Ele fazia... ele tem um personagem. Porque antes era um pouco mais do terror, os filmes, né? Depois que ele saiu, voltou mais eles acho que chegaram à essência, né? Exatamente. O Boni, que tinha o personagem do Boni Coveiro, ele estava, ou pelo menos a principal referência dele era necessariamente Zé do Caixão, esse tipo de uma figura, o Toninho do Diabo, uma figura que ia... né, caracterizada assim o que vivia o personagem, né? E isso sim mudou com certeza. Hoje já não tem nada a ver com o que era no início. Hoje é uma coisa muito mais Mas é que o trash, de cada pessoa que entra numa produção, você leva um pouquinho. Claro. Acho que a essência dele está muito mais relacionada à questão do orçamento, à filosofia de vida, etc., do que necessariamente a temática, né? A temática E assim, como é que eram as produções de vocês? Como é que funcionava? O pessoal que vinha para trabalhar ou os... Tudo ao alcance, assim, viabilizava tudo que tinha alcance, uma câmera só, uma captura de som bem difícil, né? O som era sempre um gargalo, mas o que tinha à mão, assim, para produzir, um texto mais ou menos preparado, né? Atores semi-profissionais ou nem profissionais, nem um pouco profissionais, né? Tentando interpretar, tentando se fazer levar a sério, ou nem tanto. Mas, assim, a brincadeira toda estava em fazer referências a essa cultura que eles se baseavam. Pelo menos das produções que eu participei a partir da minha participação ali na Conjuração. Agora com o Tonioli lá do canto. Sei que, como foi dito antes já, que você, junto com alguns amigos, pensaram na produtora Canibook.
Canibal. Canibal, enfim. Depois, ela já mudou várias vezes, né? De nome. Então, e aí eu queria saber como é que foi, assim, trabalhar, você que também tu atuou e produziu junto com o Barstoff, A gente começou assim. com um grupinho pequenininho, que tinha só o pessoal praticamente que se estudava na mesma sala, né? Vai juntando, daí a gente conseguiu uma câmera emprestada de um primo, não, do tio, de um amigo nosso, que tinha uma câmerazinha bem tosca, bem vagabunda mesmo. E o cara ainda ficava fazendo com doce o tempo inteiro e tal, mas era a única que a gente tinha, e tinha mais gente que podia emprestar, mas às vezes, sabe, o cara é novo, ninguém se fia em te dizer, ó, a gente vai botar fé em vocês, porque é pesada faz merda. É a coisa normal, né? Lógico. Então daí ninguém confiava, mas daí Eles estão brincando. daí a gente começou a fazer e foi indo, foi melhorando um pouquinho, mas não muito, né? Não muito, e fomos cada vez juntando um pouquinho a mais de dinheiro, daí eu saí de lá, né? Aí eu vim morar pra cá, aí me afastei um pouquinho, mas daí o Barstoff seguiu tocando e tá tocando até hoje, né? E muito bem, por sinal, que na verdade a referência da Canibal é ele. Quando você fala em cinema trash ou de terror, hoje, na América Latina, a referência é a Canibal. A gente está com 3 filmes agora que estão sendo lançados, legendados nos Estados Unidos. E vai ser... É claro que não é... Nossa, vai ser lançado nos Estados Unidos. Não, é edição caseira também lá. É tudo caseiro, é tudo vagabundo, né? Igual, né? Mas está sendo lançado lá, com a capinha em inglês, vai ser... Parece que vai ser lançado na Espanha também, mas é para um público específico, não vai passar nas TV abertas ou alguma coisa assim, não, essa coisa não tem nada a ver. É um público específico que gosta desse tipo de coisa, que gosta de death metal ou heavy metal, coisa mais porrada. É bem essa linha, é um público bem específico mesmo. Então, agora a gente vai só passar um VTzinho aí sobre o Barstoff, que é uma referência, como todo mundo disse aqui, né, na América Latina. Vamos ver uns trechos de um filme dele. Coisa ruim. Quer morder alguém? Coisa ruim. Quer morder? É? Morde aqui então, ó. Eles nunca viram nada igual. Voltamos agora com mais Cinema Trash no Dialogando. E agora a gente vai saber o que acontece de inusitado numa produção de filme trash. Como é que é uma diária de produção? Podem me falar, sei lá, como é que acontece, assim, as produções de cinema trash? Não, você tem história. Bom, os improvisos acontecem principalmente quando bom, já diz improviso, né? Vou dar um exemplo do Zombie, né? Filme nosso de 99, né? Que nós vamos estar fazendo o segundo ano que vem. Nós estávamos com uma equipe a campo, indo, né, para um lugar remoto do Uruguai. O campo foi bom. E nós fomos tínhamos que atravessar o rio porque nós ia filmar do outro lado, né? E o Kaique virou. Né? Então teve... Perna pra cima.
E o problema é que tinha 2 pessoas dentro que não sabiam nadar, no meio do Uruguai, né? E a pessoa conseguimos recuperar elas, né? E as maquiagens também, porque caíram junto e uma das gurias não largou o boneco, né? Foi até engraçado. Então, assim, depois do susto, então nós tivemos que fazer todo um trabalho para tentar motivar de novo as pessoas, porque ficava com medo, tinha que atravessar de novo aquele rio para poder... Sem saber nadar. Sem saber nadar. Não cair. Virar. Então fica complicado. Então, assim, isso é um diário, né? Um dos fatos que aconteceu, né? Teve também quando a gente fez o Monstro Legume, que foi, eu acho o melhor filme que a gente já fez, que era um monstro legume que veio do espaço, só que ele era filósofo. Então ele matava filosofando. Até parece que é chato, mas no final ficou bom. Só de pensar eu tô achando sensacional. E o cara, a gente maquiava ele 2 horas e meia para maquiar e ficava. E o cara, a gente fez, era com tinta xadrez, né? Xadrez de piso. E deu alergia, o cara passou mal umas par de vezes e vomitava, isso e aquilo, e continuava fazendo. Né? E vamos nessa, né? Não, lembrei de uma que não dá para esquecer. Cara, quando os atores são muito chatos, o cara tem que dar um jeito de fazer, né? E aí entra o papel do maquiador, né? Claro. O diretor chegou pra mim, dá um jeito de fazer ele ficar quieto, né? Aí fomos lá e maquiamos como se fosse que ele tivesse perdido a boca, assim, então maquiamos toda a boca, daí não podia falar. Daí deixamos ele 3, 4 horas lá. Resolvida a questão do cara, parou de encher o saco, né? Mas tudo bem, então são coisas assim que é do dia a dia, que é como um trabalho normal. Né? Na produção aqui também pode ter erro, pode não ter. Queimou uma lâmpada, aí tá aqui que faz. Né? Não, tem que parar, tem que filmar, se é ao vivo, né? Ou não. Então tem todas essas coisas por trás, porque não é só dois ali apresentando, falando, né? Tem toda uma equipe por trás fazendo todo o trabalho para que isso aconteça. Então assim, nós também, nos filmes também, então é a mesma coisa, né? Então a gente tenta fazer o máximo lá por trás, se quebra. Então, novato é buscar água. Puta que pariu, tá? Então, entrou na produção lá, primeira coisa, buscar água. Então, quer dizer, é uma equipe, né? Então, enquanto uns têm mais experiência fazendo uma coisa, outros fazem outra. Né? Sim. Quando ele falou que nós ia a campo, eu não estava brincando, porque a maioria dos filmes é filmado no meio do mato, senão no meio do potreiro, né? Então, não tem água, não tem fio de luz, tem que puxar, daí puxa um fiozinho lá para uma lâmpada e acabou a história, né? Uma ou 2 lâmpadas só e... Né? Dá um jeito de enxergar e vai. Mas aí tu usa a luz divina, né? Que é o sol, que é gratuita, né? Batedor, né? É batedor, então... Claro. Tu usa os meios... Tu cria os meios mais propícios para filmar diante da... Né? Tu quer filmar no mato, como é que tu vai levar toda uma... Tu vai fazer um mato dentro de um estúdio? Né? Ou tu vai levar todo o equipamento para o mato? Bom, o equipamento para levar para o mato nós não temos, então vamos fazer igual. Fizemos fogueira para iluminar. Sim. Então, eu tive uma história do Hartan, a gente estava filmando e o Boni fazia participação como um vilão, né? Vilão não, ele fazia os 2 papéis, ele fazia como vilão e fazia como mestre, só que o mestre ele usava toda uma coisa meio de frade e uma barba de bombril, né? E aí não fechava a agenda, estava muito difícil reunir a equipe para fechar, o único que faltava era o Boni, e tinha a cena final, que era com ele. Aí resolveu o final, e aí dessas minhas participações dos primeiros filmes, né, bem de figurante ou para morrer, nesse caso eu tive que dublar o Boni, sendo mestre, só que daí a câmera pegava daqui e não pegava o rosto, né, não pegava de baixo para identificar quem era, pegava de cima, eu falando, gesticulando como se fosse, ele teve que dublar isso depois. Foi muito engraçado, porque eu tinha que interpretar alguém que não podia ser visto. Muito engraçado da questão dessa coisa, porque está todo mundo pronto, tem uma equipe, sei lá, não é uma grande equipe, mas é que todo mundo estava com problema de faculdade, gente dando aula. Mas tu está tudo empenhado ali na produção, empenhado, né? Tá faltando um ator. Aí troca o ator, nada. É difícil mesmo, porque como na maioria das vezes, tipo na Canibal, foram raras as vezes que foi pago alguma coisa para algum ator. Foi só no Black que eu lembro que foi pago 50 pila. E as passagens para as gurias, porque as gurias precisavam aparecer pelada e a gente não conseguia guria pelada, queria aparecer pelada daqui, daí importamos as gurias para aparecer pelada. Pois é, como é que vocês fazem para conseguir pessoal para trabalhar, para atuar? Como é que vocês convencem essa gente a ficar toda melecada? Não é convencer, é que assim... O pessoal se oferece, todo mundo adora fazer, todo mundo adora ficar com sangue. Admiradores. Tem amantes do cinema em toda parte do mundo.
E no Brasil não é diferente. Então, assim, tem pessoas lá em São Paulo, Minas, Mato Grosso, São Paulo, Porto Alegre, enfim, tem todo o estado. Então, elas se interessam, como é que eu vou fazer participar? Assim como eu, quando entrei em 95, fiquei sabendo do grupo, me interessei, fui lá conversar, gostei de participar. E hoje estou aí, 17 anos já na equipe, 17. Né? Canibal está fazendo 20 anos hoje, esse ano, né? Tá bom. Eu acho que essa, de repente, é a essência do cinema trash, né? Fazer cinema não é uma exclusividade de grandes estúdios ou de... Fazer cinema é uma coisa que está ao alcance de todo mundo. Eu acho que as novas tecnologias provam isso, né? Você faz cinema com o que você tem na mão. Todo mundo carrega uma câmera em potencial no bolso. Câmera na mão Hoje e em uma ideia dia, na cabeça. Né? Acho que até mais que isso, né? Isso vem a coisa lá do Glauber Rocha. Mas hoje em dia você tem como fazer coisas muito criativas com muito pouco recurso e coisas que acabam tendo uma audiência cativa. Não é um sucesso de bilheteria, mas uma audiência. Não é uma super audiência, mas uma audiência. Que é o caso, inclusive, do consumidor de trash, que é um público extremamente segmentado e procura exatamente esse tipo de consumo no mundo inteiro. No mundo inteiro, não é só aqui, né? Você não, pois é, isso. E assim, se fosse definir o que é trash, que termo vocês usariam? O que define, o que traz a essência do cinema trash numa definição? Eu acho que é diversão. Diversão. É um filme para ser divertido quando você faz divertido para assistir. Eu acho que está mais na... desculpa. Não, desculpa, mas eu acho que a associação deve ser exatamente o contrário. Da tradução, ele não deve ser traduzido como lixo, porque eu acho que não é isso. Né? Ele é muito mais gosto pelo que faz, uma coisa que para quem está fazendo ou para quem está vendo, que procura exatamente aquilo, é uma promessa de divertimento para quem faz e para quem assiste. E todo mundo não tem nada a ver com pode lixo. fazer, né? Quem estiver em casa, quem estiver assistindo, pode pegar os amigos e fazer. A Conjuração tem um lema muito legal que, desde que saiu, eu achei muito interessante, que nem todo trash precisa ser lixo, nem todo cinema precisa ser caro. Né? Claro. Eu traduziria como criatividade, né? Independência, né? Para poder fazer as coisas do jeito que quer, como quer, na hora que quer, né? E ideologia. Classificaria com isso. Muito obrigado aos convidados pela presença. E o Me Dialogando dessa semana chega ao fim. Então agora que você já sabe tudo sobre produção de cinema trash, que tal botar a mão na massa e fazer algo legal pra gente curtir mais tarde? Eu te espero semana que vem pra gente continuar discutindo as mídias, com mais convidados super interessantes como esse de hoje.